Algumas ferramentas que a gente trabalha são o Map Biomas e o SEG, né? A primeira delas é um projeto em que a gente monitora a agenda de emissões, então tudo que tem a ver com emissões de gás de efeito estufa no Brasil, e o outro é o Map Biomas, que monitora a cobertura da terra no Brasil. Um está muito ligado com o outro porque a nossa principal fonte de emissões de gás de efeito estufa é a forma como a gente usa a terra no Brasil. Então, daí o Map Biomas, ele monitora tudo que tem a ver com esse uso da terra, daí a importância dessas duas coisas juntas, né? Ambas as ferramentas são iniciativas que são únicas, assim, no mundo, e em ambos os casos elas são o maior projeto que faz essa mesma coisa em qualquer lugar do mundo. E feita aqui no Brasil por pesquisadores, cientistas brasileiros e tal. Então, vou começar pelo SEG. O SEG é um sistema de estimativa de emissões de gás de efeito estufa que existe desde 2000. O primeiro experimento que a gente fez foi em 2012. Eu fiz uma primeira estimativa de emissões e depois, a partir de 2013, ele virou um sistema dentro do Observatório do Clima. O Observatório do Clima é uma coalizão, uma rede formada por, acho que agora são 60 e poucas instituições, talvez até mais, todas instituições da sociedade civil que trabalham, de alguma forma, com a agenda climática dentre as suas agendas, né? E o Observatório do Clima é muito focado na questão do advocacy para as transformações que a gente precisa para evitar 1,5 graus, né? Dentro do Observatório do Clima, a gente tem algumas organizações que se reúnem para fazer acontecer esse sistema de estimativa de emissões. Então, essas 5 organizações que são membros do OAC são as que carregam, digamos, tecnicamente essa iniciativa. O Instituto de Energia e Meio Ambiente, aqui de São Paulo, que trabalha a parte de energia e transportes e indústria. O Imaflora, que trabalha todas as questões de agropecuária, agricultura e pecuária. O ICLEI, com a parte de resíduos. E o IPAM e o Amazon com a parte de uso da terra, mudanças de uso da terra, desmatamento, florestas e tal. Eu estou salientando bem eles aqui porque todos eles são, nas respectivas áreas, excelentes fontes de informação quando vocês precisarem se debruçar sobre determinado tema. Por exemplo, sobre tratamento de resíduos, impactos e tal, pode falar com o ICLEI lá que eles aprofundam bem esses temas e assim por diante. No SEG, a gente tem assim, 3 grupos de produtos de informação. O primeiro são as estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa, que a gente faz para o Brasil todo, para todos os estados, e agora a gente lançou em março desse ano, também para todos os municípios do Brasil. Eles cobrem períodos diferentes, Brasil e estados, ele vai desde 1990, e para alguns setores até 1970, com dados anuais até, já tem disponível até 2019, agora estamos trabalhando até 2020 para lançar em outubro. E o dado dos municípios, ele tem uma janela menor, que é mais complexo de fazer, para coletar as informações de todos os 5.570 municípios, ele vai num prazo dos últimos 10 anos. Todos os dados são disponibilizados numa plataforma digital, aberta, que qualquer um pode tanto acessar na própria plataforma, quanto pode baixar os dados se tiver interesse para a utilização. Uma segunda iniciativa é o SEG Soluções, que a gente lançou ontem, né, e que é um projeto onde a gente apresenta soluções para enfrentamento das mudanças climáticas, pensando no nível municipal, no nível local, municipal. E depois a gente tem alguns relatórios analíticos, onde a gente analisa a situação das emissões, ou faz alguma análise, por exemplo, fizemos uma análise específica ano passado para a questão da Covid, né, o impacto da Covid nas emissões, e outras coisas do gênero. Mas o carro-chefe mesmo são as estimativas de emissões, e agora essa parte das soluções. Só para captar algumas coisas que depois servem para vocês navegarem, o Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa, só fica atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia. Temos 3,2% das emissões globais, e a gente tem mais ou menos 2,5% da população mundial, né? Então a gente emite mais do que a proporção de população. O perfil das nossas emissões é esse que está aqui, depois vocês podem explorar lá na plataforma.
Então, as nossas emissões elas têm uma coisa, um sobe e desce assim, ao longo do tempo, e esse sobe e desce é comandado pelo que acontece com o desmatamento. Então, essa parte verde do gráfico aí é o que a gente chama mudanças de uso da terra, que são as emissões relativas ao desmatamento, mas também outras conversões. Por exemplo, se você tem uma área que tem um cultivo de laranja, por exemplo, e ela se transforma em pasto ou em cidade, diminui a quantidade de carbono que tem na área, portanto, emitiu carbono. E quando uma floresta, por exemplo, se regenera, ele está capturando carbono. Então, tudo isso é contabilizado e isso dá essas emissões. Então, quando caiu o desmatamento na Amazônia, naquele período lá de 2004 a 2010, 11, teve uma grande queda das emissões no Brasil. Tá? As emissões no Brasil em 2019 foram na ordem aí de 2,2 gigatoneladas, né, bilhões de toneladas, ou 2.176 milhões de toneladas de CO2 equivalente, que é bastante coisa. Né? Basta imaginar que um carro pequeno andando um ano, ele com 20 km por dia, né, abastecido a gasolina, ele vai emitir 1 tonelada, né, de carbono equivalente. Né? Um boi vai emitir 50 quilos de metano, que é pouco mais de 1 tonelada de carbono equivalente, né? Se você traduzir o metano para unidades de carbono. Né? Então é bastante coisa. Estamos falando aqui de bilhões, né? dessas unidades. Né? Isso tudo para um ano. Né? Então, a gente emite muito, e esse muito está especialmente relacionado à questão do desmatamento, da pecuária, obviamente também da parte de transportes, energia, transportes e tal. Aqui é uma comparaçãozinha, e é o último dado que eu vou mostrar aqui, só também para estímulo, né? A gente fala muito em emissão per capita, porque é uma forma de você distribuir a emissão de uma forma, talvez, entre aspas, mais justa, porque seria, enfim, por quantas pessoas, né? E o Brasil tem uma emissão per capita de 10, o mundo tem uma emissão per capita de 7. E se a gente usa na conta as remoções de carbono, tem uma contabilidade para as remoções de carbono que é baseada no fato de estar ou não em unidades de conservação, uma discussão mais longa, a gente teria uma emissão per capita próxima da do mundo, de 7. A emissão per capita nossa é parecida com a da China, é metade da dos Estados Unidos e é o dobro da Índia, para ter uma comparação, né? Contando que China, Estados Unidos e Índia emitem mais do que o Brasil. Né? A gente tem lá as emissões também por municípios, depois para navegar, e ela permite várias visões, né? Isso aqui é só uma ideia de uma forma de visualizar o dado que tem lá na plataforma, que é você enxergar cada município aqui é uma dessas bolinhas. As bolinhas, quanto maiores, maior a emissão naquele município. E as cores representam qual é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa naquele município. Então, os municípios que estão com a bolinha verde, é que a maior parte das emissões vem das mudanças de uso da terra ou, por exemplo, do desmatamento. Os que estão com a bolinha mais amarelada são aqueles que têm a principal fonte de emissão a agropecuária. E o vermelho, energia, por exemplo. Então, o município que mais emite gases de efeito estufa no Brasil, ou emitiu em 2018, que é o último ano da série, foi São Félix do Xingu, que emitiu quase 28 milhões de toneladas. São Félix do Xingu emite mais gases de efeito estufa do que o Uruguai, por exemplo. Emite mais do que a Noruega, por exemplo. Né? Por quê? Por causa do desmatamento e por causa do rebanho. Né? Tem o maior rebanho bovino do Brasil hoje e também tem, em termos de área por município, o maior desmatamento. Né? Bom, a gente também, como eu falei, produz esses relatórios. O último relatório que a gente produziu ano passado foi sobre as implicações das emissões no Brasil, na trajetória de emissões do Brasil, no cumprimento das nossas metas, já apontando que o Brasil não cumpriu a meta de redução de emissões para 2020, que tinha sido feita lá no Acordo de Copenhague, né, lá atrás. E também tem uma análise apontando como estamos em relação às nossas metas para 2030. Então, esse tipo de coisa a gente também faz, e vocês podem baixar lá o relatório,
ler, tem um relatório também sobre as emissões e a pandemia. E o produto que a gente lançou ontem, que é a novidade, é esse kit de soluções para os municípios. Então, são 87 soluções que podem ser aplicadas nos municípios. Aqui a ideia é que o município, hoje os municípios no Brasil, né, podem saber quanto eles emitem, em 200 fontes de emissões diferentes, né? E aí a pergunta é, bom, o que o prefeito faz com isso na mão, né? Ou o prefeito, ou a Câmara de Vereadores, ou a sociedade local e tal, né? Então, o que eu posso fazer? E a gente percebeu que todo esse debate sobre as ações para as mudanças climáticas, eles estão numa esfera muito grande, né? E que aparentemente você olha e acha que aquilo se dá para resolver com a intervenção federal, no máximo estadual. Então, o que a gente fez aqui foi um exercício, com consulta com mais de 100 especialistas divididos nas várias áreas do Brasil, com experiência em administração pública também, e a gente elencou, então, um conjunto de 87 soluções nas áreas de transporte, energia, tratamento de resíduos, agropecuária, desmatamento, reflorestamento, etc. São soluções assim, bem práticas e que têm aplicação direta nos municípios. Eles não dependem de uma decisão de alguém no nível federal ou estadual, mas pode ser aplicado diretamente nos municípios. A ideia aqui é gerar uma coisa que seja prática. Aqui está um exemplo, por exemplo, a medida 34 que está lá é implementar as faixas exclusivas e corredores de ônibus. Aí explica qual é o arcabouço legal, tem o tempo de implementação, nível de custo, referências de cidades que já fizeram, enfim, é um pouco dessa ideia, né? Então, a gente que tem, pensando aqui em vocês com comunicação, a questão é que a gente está sempre falando da tragédia, né? Dos problemas todos que a gente tem, e a gente sempre tenta buscar um jeito de poder falar, pelo menos, que tem um caminho. Está aqui um caminho onde você pode, não é por falta de caminho, né? Se tomar decisão, tem os caminhos aqui. Então, a ideia aqui é fornecer isso, fornecer ideias e práticas que possam ser aplicadas não só pelo poder público, né, mas pela população em geral, sociedade em geral. Toda essa coisa do SEG, você encontra aqui em seg.eco.br e tem um canal de emissões e um canal de soluções, bem direto. E tem a biblioteca onde tem os estudos que a gente publica e tal. Então, quando você entra em emissões, você pode explorar as emissões por país, estado, município, para cada um dos setores, né? Então, só para entender aqui, se eu entro aqui em emissões do país, ele abre um dashboardzinho, aí nesse dashboard você pode navegar. Então, estou vendo aqui as emissões do Brasil, né? Para cada um dos setores, energia, agropecuária, processos industriais, resíduos, mudança de uso da terra. E tudo que você enxerga aqui, você pode fazer o download da tabela, né? Agora, jornalismo de dados é uma coisa bem importante, né? As pessoas trabalhando muito com dados, então você já pode baixar o dado diretamente, poder fazer algum tipo de representação, pode exportar o próprio gráfico, e aqui também você pode escolher por estado, por município, é a mesma coisa, só quando você escolher o estado, aí você tem que ver a opção que você quer aqui é Amazonas, né? Então, por exemplo, aqui é o estado do Amazonas. Aquele é até interessante a Amazonas, porque está crescendo muitas emissões no Amazonas, porque o desmatamento está aumentando, né, fortemente aí no estado. E aí você também tem isso por setores. Quando você entra em setores, você pode explorar com um grau de detalhe bem alto. Por exemplo, se você entra aqui em energia, você tem uma série de filtros. Sei lá, quer ver as emissões só de automóveis, dá para ver, só de caminhões, de carvoaria, de energia elétrica, por tipo de combustível. A ideia aqui é que tem uma coisa que você pode explorar de acordo com o tema, né, que você está trabalhando, pensando, dá para explorar as emissões com bastante detalhamento, né? E a última coisa e aí tem por município também, né? O de municípios é um pouco diferente, porque como é muito município, a gente tem várias coisas agregadas por dado, rankings de emissões. Deixa eu botar aqui, tem uma coisa aqui você pode ver pelo mapa, você pode fazer o perfil do município, mas se você clica no município, daqui a pouco ele aparece aqui uma ficha do município, você pode ter um perfil completo das emissões do município. E também tem uma área aqui de estatísticas que envolve
ranking, qual que emite mais, qual que emite... Aqui é o ranking dos municípios pela emissão, no Brasil todo, né? Dá para filtrar por estado, dá para filtrar o nome do município, o ano e tal. E aqui vocês vão ver aqui, ó, tem várias opções. Tem mapa de emissão, tem emissão por atividade, por subsetor, por área. Então, o que seria por população, por exemplo, né, que é a emissão per capita. Então, aqui tem as emissões per capita, né, dos municípios no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a emissão per capita do mundo é 7, né? Que eu falei, né? 7 toneladas. O número não está errado aqui, não, tá? O município de Santa Cruz do Xingu, no Mato Grosso, emite 100 vezes, a emissão per capita é 100 vezes maior do que a do mundo, né? É o tipo de coisa que a gente tem aqui. E aí vai que você pode ir baixando aqui, ver todos os municípios do Brasil. Então. E aqui na parte de soluções, que está aqui, tem uma espécie de catálogo mesmo, né? Então você tem os setores aqui, você pode ir navegando pelos setores, tem um conjunto grande de soluções aqui, ou pode ir lá na lista de todas as soluções e filtrar, por exemplo, sei lá, transportes. Põe a palavra aqui, transportes, e aí ele vai, sei lá, quero linhas específicas e tal. E aí cada uma dessas aqui, você pode entrar na solução e aí tem todos os itens de explicação para cada uma daquelas soluções e tal. Então, beleza, isso vai estar disponível para vocês. E aí, para passar para o próximo item aqui, eu vou só mostrar uma coisa aqui, que tem uma questão aqui, que é as emissões por atividade econômica. E esse aqui é o perfil das emissões por atividade econômica no Brasil. Então, aqui em 2019, que é o último ano. Então, aqui a gente tem as formas, do lado de cá é a forma como a gente mede as emissões, como a gente calcula as emissões. Então, a gente calcula, separando energia, resíduos, processos industriais, mudanças de uso da terra e agropecuária. Daí a gente faz um processo aqui para transformar elas em setores econômicos. Então, a gente desagrega ela por vários setores, transporte, agropecuária, etc., e depois reagrega ela nos principais setores. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe que as emissões de agropecuária, relacionadas à agropecuária no Brasil, representam 72% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. Para efeito de comparação, a China, Estados Unidos, Rússia e Índia, que são aqueles países que emitem mais do que o Brasil no mundo, todos eles têm esse mesmo nível, né, 65%, 70% das emissões desses países está relacionada com a queima de combustíveis fósseis, que é o outro lado. E no caso do Brasil, é invertido. A gente tem, na queima de combustíveis fósseis, cerca de 30%, pouco menos, e o setor agropecuário, né, o uso do solo, é o setor que mais, o uso do solo em geral, né, que mais representa emissões. Dito isso, eu vou falar então, e aí foi por conta disso que a gente resolveu começar a monitorar a questão do uso da terra, porque ela, no caso brasileiro, é muito fundamental para entender o perfil de emissões. Então, o projeto Mapbiomas começou com uma questão que veio do clima, da agenda do clima. Hoje ele tem vários outros aspectos, razões por que a gente faz o monitoramento da forma como a gente faz, mas a origem foi, queremos entender melhor essa questão do uso da terra no Brasil, porque isso tem um efeito muito importante na questão de clima. Então, o Mapbiomas é uma iniciativa que começou lá no Observatório do Clima, mas ela formou uma outra rede. E essa rede do Mapbiomas, ela envolve membros do Observatório do Clima, mas também envolve outras organizações que se juntaram para tornar ele possível. O Mapbiomas é uma rede formada por universidades, por ONGs e também por startups de tecnologia que trabalham numa plataforma. A gente usa uma plataforma da Google, por isso a Google também é uma parceira, para poder fazer o processamento em larga escala dos dados. E é um projeto grande hoje, que tem, enfim, conta com vários financiadores e apoios institucionais para poder viabilizar. O Mapbiomas não é uma instituição, né? Ele é um projeto de uma rede. Então, e que funciona mesmo em rede, né? Dedicado a entender como é que o solo no Brasil ele é ocupado e como que acontecem as mudanças do uso desse solo.
A gente, em geral, vê muito essa questão do desmatamento, né? Desmatamento a gente fala muito, entende muito isso aqui, que é só um processo, né? Ele não é um uso da terra, né? É um processo, desmatou. Mas se você quiser entender as transformações, você tem que saber desmatou para quê, virou o quê? E depois disso, aconteceu o quê? Então, você quer entender a história de ocupação e transformação do território. É isso que o MapBioma se dedica. A gente desenvolveu uma metodologia lá em 2015 para fazer isso, para poder entender todas as transformações. Não só se é floresta ou não floresta, mas se virou agricultura, pecuária, área urbana, se voltou para mineração, foi lá para um reflorestamento, voltou, regenerou e voltou para a floresta. O que está acontecendo no território? Então, para fazer isso, a gente trabalha com imagens de satélite. Então, é o que a gente chama de sensoriamento remoto. Então, a gente tem uma série, tem um conjunto de imagens de satélite do Serviço Geológico Americano e da NASA, chamado Landsat, que foi lançado pela primeira vez nos anos 70, mas que desde 1985, a partir da terceira geração desse satélite, ele vem monitorando toda a superfície terrestre, os continentes, né, descontando os oceanos, com resolução constante de 30 metros e fazendo isso a cada 15 dias. Então, isso formou um arquivo de imagens de satélite muito importante e que desde 2008, 2009, ele se tornou gratuito, o acesso a ele. Então, a gente pega esse conjunto de imagens e a gente processa ela pixel a pixel. Cada pedacinho de 30 por 30 metros a gente trabalha. Então, ao invés de a gente mapear tentando encontrar um objeto na imagem, tipo, eu olho uma imagem e falo, isso aqui é um gato, né? Eu olho na imagem e falo, isso aqui é um lago. Que é o método tradicional de mapear, o que a gente faz é pegar cada pixel e a gente pega aquele pixel e diz assim, este pixel, ele é água, este pixel, né, se fosse uma foto, seria parte de um gato, e aí a gente faz isso durante todos os anos da série. E depois a gente junta todos esses pixels que a gente classificou e a gente consegue entender, então, dar contexto àquilo que a gente está enxergando. Os vários pixels, por exemplo, de água juntos numa determinada região podem virar um lago. Os pixels de outra região podem virar um plantio de cana e assim por diante. Então, a gente faz isso e depois a gente... isso é tudo feito com aprendizado de máquina, inteligência artificial, classificação automatizada e usando uma plataforma em rede na nuvem chamada Google Earth Engine. A gente, usando essa metodologia, né, a gente gera alguns produtos. O MapBiomas, que é esse que eu vou mostrar agora, que é o mapeamento anual da cobertura e uso do solo do Brasil. O MapBiomas Alerta, que eu vou falar um pouquinho mais no finalzinho da apresentação. E 2 produtos bem novos, um lançado segunda-feira passada e o outro que vai ser lançado nessa segunda-feira. O da segunda-feira passada chama MapBiomas Fogo, e o da próxima segunda-feira agora é o MapBiomas Água, em que a gente monitora, no caso do fogo, as cicatrizes de fogo, quais foram as áreas queimadas no Brasil nos últimos 36 anos, desde 85 também, e no MapBiomas Água a mesma coisa, qual é a área de superfície de água no Brasil, nos vários... aliás, é mensal, tá? O dado de água e de fogo é mensal, por mês, né? Desde 85 até hoje, para entender a dinâmica de superfície de água e a dinâmica do fogo. Então, esse produto do MapBiomas que monitora a cobertura e uso da terra, ele vai para uma plataforma onde você pode enxergar o Brasil todo e pode fazer um zoom até o pixel, na verdade, né? Os 9,5 bilhões de pixels, classificados ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu faço um zoom aqui no meio do Xingu, ali na fronteira do Mato Grosso com o Pará, pegando aquela região toda da fronteira do Cerrado com a Amazônia, eu posso ver ele aqui lá em 1985, para dar um contexto aqui, tudo que é verde escuro aí é floresta tropical, densa, né? Esse verde mais claro é uma floresta mais aberta, já na fronteira com o Cerrado, mais para uma savana, né? E essa parte aqui marrom é campos, né?
que são caracterizados menos por floresta, mas caracterizados por gramíneas e tal, mas vegetação natural. E o que está em amarelo aqui é pasto. E o que está em rosa é agricultura. Dá até para ver uns vermelhinhos aqui e ali, que é cidades. A grosso modo, né? Então, isso é 85 e aqui já é 2018. Né? Porque esse slide aqui é do 2018, mas já tem 2019. Então, o que a gente vê? Era predominantemente floresta nessa região, ambientes naturais, já tinha bastante pasto também, mas agora ele está coberto de pasto. Né? O que sobrou mesmo de grande maciço florestal aqui é basicamente o Parque Indígena do Xingu, que é essa área que está aqui, ó, no meio aqui, ó, o Parque Indígena do Xingu. Então, é o pasto crescendo, subindo, a agricultura subindo também, e as áreas de cidade também aumentando. Né? E você pode continuar dando zoom aqui, podia aí chegar até nas propriedades, na verdade. Tudo que você enxerga no mapa, você enxerga como área também, como dado. Então, você tem aqui, por exemplo, a evolução da área de floresta. Opa! A evolução da área de floresta no Brasil. A evolução da área de pecuária. E você pode também olhar isso na forma de uma estatística, do mesmo jeito que a gente mostrou lá no SEG, pode baixar o dado, pode baixar o gráfico e assim por diante. Esses dados também já são organizados por vários recortes territoriais, para facilitar o trabalho de quem precisou dessa informação. Então, tem esse dado por município, por estado, por vários recortes. Esse aqui é um deles. Eu estou pegando, por exemplo, o município de Sinop, olhando lá em 85, agora em 2018, vê que tem uma diferença bem grande, né? E aqui do lado a gente vê a trajetória da perda de floresta e aumento da agricultura, por exemplo. Se você olhar esse gráfico aqui, você pode imaginar que a agricultura cresceu sobre a floresta, né? Porque caiu floresta e aumentou a agricultura. Mas pode ser que não, né? Pode ser, por exemplo, que a agricultura cresceu sobre pasto e o pasto cresceu sobre a floresta, mas o efeito final foi de aparecer mais agricultura do que pasto. Vou dar um exemplo, né? Então, tem uma ferramenta aqui que permite você fazer comparações de anos para poder entender o que aconteceu em determinados períodos. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando a comparação entre 1985 e 2018. Então, tudo que está em cinza aqui é o que não mudou. O que está em vermelho é o que perdeu de área natural, que virou área antrópica, né? Um desmatamento. E o que está em verdinho, até tem uns verdinhos aqui, ó. São áreas que estão regenerando, que elas eram antrópicas em 85 e agora estão voltando para a floresta. E dá para você navegar mais profundamente nisso. Por exemplo, aqui você pode fazer uma análise, clicando nessa coisa de transição aqui, onde você pode olhar o de para. Então, por exemplo, era floresta em 85, e essa faixa aqui virou cultivos anuais, né? Por exemplo, soja, aqui em 2018. E quando você clica nessa faixinha aqui, ele volta para o mapa e mostra essas áreas apenas. Então, agora eu estou olhando lá no município de Sinop, áreas que eram floresta em 85 e que agora são agricultura, cultivos anuais, né, que aqui é quase tudo soja, lá em Sinop, né, lá em 2018 em Sinop, aqui acho que 2017. E aí você vê aqui, ó, esses quadradinhos todos são as propriedades, porque todos os dados do CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural, eles estão aqui também. Então dá para ver propriedade por propriedade. Então, só umas coisas dá para fazer. Por exemplo, tem lá aquele moratória da soja, né? Então, as empresas que aderiram à moratória da soja, elas se comprometem a não comprar soja de áreas que tenham sido desmatadas após 2018, 2008, né? Então, você pode pegar aqui na plataforma e comparar 2008 com o último ano disponível. Por exemplo, agora 2019, daqui uma semana vai ser 2020. Então, você compara 2008 com 2020, escolhe lá as transformações que foram de floresta para cultivos anuais, quer dizer, que era floresta em 2018 e agora tem cultivo anual,
e você vai ver no mapa todas as áreas que foram desmatadas pós 2018 que estão tendo cultivo agrícola. Então, em tese, nenhuma empresa que está comprometida com com a moratória da soja poderia estar comprando soja dessas áreas. Né? Então, e aí dá para você, enfim, andar por aí, porque você pode fazer isso por cada CAR, né, cada propriedade. Então, às vezes vocês têm um caso, né, que vocês querem avaliar uma área aqui que foi desmatada, ou que tem uma denúncia de alguma coisa e tal, você quer contar a historinha dela, você pode vir aqui na plataforma, dá para contar a historinha dela. Porque cada propriedade você consegue enxergar ela, tudo que acontece ano a ano. Os dados estão disponíveis, já pré-processados, né, disponíveis para todos os estados do Brasil, para cada um dos municípios, todos os biomas, todas as bacias, as 84 principais bacias hidrográficas, para as unidades de conservação. Então, cada uma das mais 700 unidades de conservação, federais ou estaduais, tem análise lá. Terras indígenas, também para cada uma delas, áreas remanescentes de quilombo, assentamentos, e agora uma série de regiões especiais que a gente está fazendo, Amazônia Legal, Matopiba, a Macro, né, essa nova região que tem aí no Acre, Rondônia e Amazonas, e assim por diante. Então, eu estou fazendo aqui uma reportagem sobre, não sei, sobre a Flora do Jamanchim, lá, né, na BR-163. Então, você pode ir lá e olhar o histórico da Flora do Jamanchim, quanto é que ela tinha de floresta lá quando ela foi criada, né? Foi criada em 2006. Então, como é que ela era em 2006 e como é que ela é hoje, tá? Então, essas coisas todas dá para fazer usando os dados da plataforma. Então, todos abertos ali, disponíveis para navegar. Para navegar ali, você entra aqui, ó, mapbiomas.org, e aqui em cima tem um campo aqui que é mapas e dados. Então, você acessa a plataforma e aí você pode navegar por aqui. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma coisa que seja para um bioma, vamos pegar aqui a Amazônia, aí você seleciona, então agora todos os dados que você vai ver aqui na plataforma são relativos à Amazônia. Aí se quiser ver as estatísticas, ó, clica aqui em estatísticas, aí ele bota lá as estatísticas para a Amazônia. Como é que era o uso da terra na Amazônia, quanto tinha de mangue na Amazônia, né? A maior parte dos mangues do Brasil está na Amazônia, né? Formação campestre, agropecuária, pastagem, está tudo aqui. E a evolução, ano a ano. Né? E aí você pode baixar o dado aqui e utilizar ele. Você pode fazer isso para qualquer recorte territorial que tem na plataforma, dá para fazer direto aqui. Então, enfim, ajuda bastante aí na hora que precisa de especialmente naquela hora do fechamento, né? Está escrevendo uma coisa, falta ali 1 hora para entrar no ar e tal, vocês podem operar por aqui. Aquela coisa que eu mostrei das mudanças é aqui nesse transição, ó. Quando você entra aqui em transição, agora ele mostra o mapa com as mudanças, tá vendo? Aqui ele está mostrando por default 85 a 2019, mas se você abrir aqui a janelinha, você ter vários períodos para escolher aqui, de comparação dos anos, tá? E também dá para selecionar conjuntos de territórios. Então, se você clicar aqui, você pode eu quero a Amazônia mais o estado de São Paulo. Então, eu venho aqui, ponho o estado aqui, e agora eu estou vendo o estado de São Paulo junto. Então, só tem que tomar o cuidado, né, que quando você coloca territórios, você põe vários territórios para ver, toda a estatística também vai ser somada. Então, agora, se eu olhar a estatística, por exemplo, da cobertura de florestas, eu vou estar vendo as florestas de toda a Amazônia junto com as florestas de São Paulo. Tá? Mas, enfim, tem essa possibilidade toda aí. Você também pode criar uma conta. Tudo isso aqui você acessa de forma anônima, né? Mas se você quiser criar uma conta, você pode criar uma conta e definir territórios de interesse. Então, você pode definir uma região que te interessa. Eu quero trabalhar só esses 10 municípios aqui. E não quero ter que ficar inserindo os municípios todas as vezes. Você cria uma conta, que é aqui, para fazer o login. E depois que você fizer o login,
aí sim vai aparecer a opção de você poder fazer criar o seu território, tá bom? Tem várias outras coisinhas aqui, talvez um dia vale um workshop para, tipo assim, de como usar. Tem vários tutoriais no site também, mas você pode fazer coisas do tipo acrescentar camadas de informação. Aqui, tá vendo? Ó? Tem várias camadas de informação. Eu quero botar, por exemplo, o mapa de terras indígenas. Então, ele põe todas as terras indígenas, tá vendo? Aí dá para acrescentar as coisas que vocês queiram ver aqui também. Dá para mudar o que está no fundo, né? Então, aqui, por exemplo, esse aqui o fundo que está aqui é um mapa de junho de 2021. É uma imagem de satélite de alta resolução de 2021. Né? Ele é o único site no Brasil que tem isso disponível para o público. Uma imagem de alta resolução bem recente. Então, que é das imagens da Planet, né? Mas tem também os mosaicos para cada ano, né? Você pode enxergar as imagens de satélite de cada ano, do ano que você tá selecionando aqui, né? E para ver, aqui pode fazer uma transparênciazinha, né? Para você poder ver a imagem por baixo, ou não, né? Ver tudo por cima. Enfim, tem bastante coisa para fazer. E uma última coisa que eu vou falar aqui, que é só porque é curioso e é legal de fazer, às vezes você está meio perdido no mapa aqui, tipo, você deu um zoom muito grande, né? Aí você está aqui, está querendo entender onde você está, o que é que você está vendo, você pode clicar nessa interrogação aqui, ó. E qualquer lugar do mapa que você clicar, ele te dá tudo que tem lá, ó. É a região hidrográfica da Amazônia, é na bacia do Tapajós, no bioma Amazônia, o município de Cotriguaçu, no Mato Grosso, e, by the way, você está dentro de um CAR. Você clicou dentro de uma área, de uma propriedade que está registrada no CAR com esse código que está aqui. Tá? A ideia aqui é dar um pouco essa noção de que dá para você chegar ali nos lugares. E também uma outra funçãozinha que a gente colocou aqui por causa de jornalista, que é legal, é essa aqui das coordenadas. Porque a turma, às vezes, vai para o campo, né, e volta só com uma coordenada. Você quer um pouco achar as coisas por coordenada. Então, a ideia é você clica aqui nessa lupinha, e aí você escreve a coordenada aqui, e ele mostra aquele lugar lá no mapa. Aí você clica, né, para ver onde é que você está, e você pode fazer análise em relação àquela região que você está ali. Tem umas outras coisinhas aqui, tem um cálculo de desmatamento aqui, mas é um cálculo feito com séries temporais de longo prazo, tem um dado de regeneração, para você ver quanto que está regenerando da floresta no Brasil, também cabe aí uma conversa um dia mais longa, se quiser. E tem um outro dado que tem um dado de infraestrutura, que eu já vou mostrar o que faz, e aqui está o fogo, por exemplo, os dados de cicatrizes de fogo que a gente lançou agora estão aqui, né? Então, você pode ver aqui, ele manteve aqui a formatação deixa eu fazer no mesmo lugar que eu estava, né? Mas aqui você pode ver todos os dados de fogo, a área que foi queimada, ano a ano, para o território selecionado, o máximo que queimou, o mínimo que queimou, média. Dá para ver como é que o fogo se distribui, anualmente, né? Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, se eu botar aqui anual, né? Eu estou enxergando no Brasil todo o que queimou em todo esse período, né? De 85 a 2020. Agora eu vou botar aqui, aliás, dá para ver por ano, né? Tá vendo aqui, ó, quanto foi queimado por ano, ó. E o ano passado, por exemplo, foi 14 milhões de hectares, né? Para ter uma ideia, o desmatamento na Amazônia o ano passado foi 1 milhão de hectares. Então, a área que pegou fogo no Brasil ano passado foi 14 vezes o que foi desmatamento na Amazônia. É uma área bem grande, né? Daí, se você quiser ver os últimos 3 anos, são esses 3 dados que estão aqui, né? É só pegar os 3 anos aqui que você vai ter esse dado. E você pode baixar também esse dado na forma de uma tabela, uma tabelona. Aí, se você quiser ver, que mais? Qual era outra coisa? Você quer ver numa região, né? Então, vamos dizer que se fosse na Amazônia, não sei, ou num estado. Agora sim, estou vendo só Roraima, né? Então, Roraima, nesse período todo, queimou 13 milhões de hectares. O ano passado, em Roraima, queimou 628 mil hectares, no estado de Roraima, né? E aí dá para ver mensal também, por exemplo,
como é que foi o processo de queima mensal. Aí, cada ano, a gente atualiza acrescentando o outro ano. No futuro, mas ele depende de várias coisas, porque essa tecnologia ela exige que você consiga enxergar o ano inteiro para poder saber exatamente quando e o que pegou fogo. Ela vai virar uma ferramenta de monitoramento, onde você pode acessar a informação do que queimou no mês seguinte a ter queimado. Mas atualmente ela não é, porque a técnica que a gente usa para poder identificar, ela exige que você consiga enxergar o que aconteceu depois, para poder ver se realmente aquilo foi uma queimada ou foi uma sazonalidade. Aqui, por exemplo, eu estou enxergando como é que mensalmente acontece como é que se distribui o fogo, né? As cicatrizes de fogo mensalmente. Então, aqui eu estou olhando o que quer dizer essas cores, né? Quanto mais azulado, está mais no primeiro semestre, né? Então, vê que Roraima, o fogo se concentra nos meses de janeiro, abril, maio. Aqui no centro da Amazônia, ele se concentra em julho, agosto, setembro. Para o Cerrado Pantanal, ele já está indo mais para outubro, novembro, dezembro. Dá para perceber isso? Aqui pela cor? E aqui a gente vê do lado de cá quanto que foi, por exemplo, eu estou aqui no ano de 2020. Então, no ano de 2020, quanto queimou em cada mês versus o mínimo, a média e o máximo histórico para aquele mês. Então, por exemplo, a área queimada em 2020, no mês de setembro, foi 5.213.000, que foi um pouquinho maior do que o valor médio para aquele mês, muito maior que o valor mínimo, né? Mas também bem menor do que o valor máximo que teve para aquele mês. Tá certo? Aí no mês de outubro, já foi um mês, no ano passado, que foi bem complicado, porque ele foi bem próximo do valor máximo, bem maior do que o valor médio, né, de queimada. E aqui embaixo está o quanto você tem, cada ano, quanto que ficou em cada período do ano. Do ano. Então, a gente vê que os vermelhos aqui predominam, porque no Brasil predomina, né, o fogo nos meses de agosto, setembro, outubro. Então. A última coisa que eu ia mostrar aqui é a frequência, porque pega fogo mais de uma vez, né? Então, aqui a gente mostra para o Brasil, a área acumulada que pegou fogo no Brasil, pelo menos uma vez, foi 167 milhões de hectares, 20% do Brasil, né? E aí a gente tem aqui a frequência. Então, aqui qual a área que pegou fogo apenas uma vez e as áreas que pegaram mais de uma vez fogo. Então, tem áreas que tem, sei lá, 2,5 milhões de hectares que, nesse período de 36 anos, pegou fogo 9 vezes, a mesma área, né? E aqui tem qual era a cobertura da terra atual dessas áreas que pegaram fogo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, entendeu? Para você entender o que pega fogo, na verdade, no Brasil, né? Bom, e aqui também, quando você vai no anual, você pode ver o fogo pela classe que pegou fogo. O que é que está pegando fogo? Então, a cor aqui mudou porque ela está mostrando agora que tipo de coisa que pegou fogo. Então, a gente vê aqui, cada ano aqui, né? Então, esse amarelinho aqui, por exemplo, é pasto. Então, pasto é uma fração do que pegou fogo, mas a maior parte do que pegou fogo está nesse campo aqui do campos, florestas, campos e campos alagados, né? Que na verdade são campos alagados que ficam secos no inverno, savanas e florestas. Então, as áreas naturais pega muito mais fogo em área natural do que em área já antropizada, que é também uma coisa que bem importante do fenômeno no Brasil, né? Bom, uma outra coisa que tem disponível ali na plataforma, a gente está atualizando ela, que é você poder enxergar os dados a partir da infraestrutura. Então, tem sempre essa pergunta, né? Qual é o impacto da infraestrutura no desmatamento, na cobertura de uso da terra? Então, você pode pegar qualquer tipo de infraestrutura no Brasil, seja de estradas, energia, por exemplo, ferrovias, aeroportos, hidrovias, dutovia, estradas e tal, e você pode desenhar
um buffer de 5, 10 ou 20 quilômetros no entorno dessas vias e avaliar como que mudou o uso da terra durante esse período. Então, por exemplo, lá, tem lá Belo Monte, né, que foi criada recentemente, ou as usinas do Madeira, ou alguma estrada que foi asfaltada recentemente, você pode olhar o que aconteceu naquele entorno dessas estruturas ao longo desses últimos 35, 36 anos. Entendeu? Então, dá para poder fazer esse tipo de análise também com esses temas. Por último, eu queria mostrar a vocês aqui o Amapemas Alerta. Ele é uma iniciativa que visa fazer o seguinte. A gente tem vários sistemas de detecção de desmatamento no Brasil, né, que detectam, tem o DETER, né, do INPE, que detecta o desmatamento em tempo real, tem o SAD, que detecta mensalmente, o SAD do Amazon, tem o GLAD, que é feito pela Universidade de Maryland, chama Global Forest Watch, que detecta desmatamento em todo o Brasil, semanalmente e mensalmente, depende do lugar. Tem o CIRAD-X, feito pelo Instituto Socioambiental, que detecta na Bacia do Xingu, e por aí vai. Tem 12 sistemas operando no Brasil. E o que a gente percebeu na conversa com os órgãos ambientais é que muito pouco do que se gera de alerta de desmatamento é usado. Para ter uma ideia, em 2018 foram gerados 150 mil alertas de desmatamento no Brasil e menos de 1.000 viraram relatórios do IBAMA com ação. Isso em 2018 ainda, não era nem no período agora. Então, a gente, junto com o pessoal que faz alerta de desmatamento e com o pessoal que usa alerta de desmatamento, a gente discutiu com eles como que a gente poderia ajudar para fazer com que esses alertas que são gerados, eles se tornassem mais úteis e fossem realmente utilizados para gerar o combate, especialmente às atividades ilegais. E aí surgiram 3 ideias. A ideia de fazer uma coisa que cobrisse todos os biomas do Brasil, com uma mesma metodologia, que fosse validado em alta resolução e que tivesse os alertas publicados em uma plataforma única, integrada, aberta e customizável. Então, a gente pega os alertas, os vários tipos de alertas que são gerados para os diferentes biomas, e a gente faz um processamento deles em que a gente localiza esse alerta no tempo e no espaço. Então, o alerta geralmente é uma coisa assim, tem alguma coisa desmatando aqui, lá em Altamira, na região tal, apontando um sinal. E, geralmente é uma coisa tipo esse quadradinho vermelho aqui, essa figura vermelha. A gente usa um catálogo de imagens diárias de alta resolução para checar naquele lugar se teve mesmo um desmatamento, quando ele começou e quando ele terminou. Isso a gente faz essa seleção e a gente redesenha, então, a hora que a gente acha as imagens, a gente redesenha aquele polígono de forma que ele fique igualzinho à área que foi efetivamente desmatada. Então, agora eu sei quando começou, o dia que começou, o dia que terminou o desmatamento e qual é exatamente o formato dele, a área que está ocupada. A partir daí, a gente cruza isso com uma série de dados da FUNAI, do ICMBio, do Serviço Florestal, do INCRA, do IBAMA, do IBGE, ANA, e a gente produz um laudo. E esse laudo é um relatório sobre cada alerta de desmatamento, indicando se ele está em área protegida, se ele tinha autorização, se está em APP, reserva legal, se tem algum outro tipo de problema, se está em uma área embargada, para cada alerta de desmatamento que é gerado no Brasil. E aí não é amostra, aí é 100%. Então, se em 2018 você teve 1.000 relatórios de desmatamento, no ano todo, feito lá pelo IBAMA, a gente está gerando, por semana, agora, 1.500. Então, já tem 160 mil, 154 mil alertas de desmatamento e mais de 300 mil relatórios, né? Porque às vezes um desmatamento está em 2 propriedades, então a gente faz 2 relatórios. Então, é uma coisa de gerar mesmo a informação já detalhada para que possa ser usada pelos diferentes órgãos para agir. Isso acabou indo para a iniciativa privada, que usa, os bancos podem usar para poder evitar dar crédito para quem desmatou e tal, mas também pode ser usado para comunicação, porque aqui você tem histórias do desmatamento, onde você quiser para você buscar informação. Isso vai para uma plataforma online também, onde você entra lá no alerta.mapiomas.org, você pode acessar cada um dos desmatamentos. Quando você clica no desmatamento, ele mostra o desmatamento com a imagem de antes e depois, e mostra os laudos que estão disponíveis.
Se ele cruzou com um CAR, vai ter um laudo lá para aquele CAR. E esse laudo, enfim, tem um laudo com várias informações, do tipo a imagem de antes e depois, se ele cruzou ou não cruzou com desmatamento e tal. E todo esse material está disponível, tanto em PDF, os laudos em PDF, quanto o shape com as camadas dos alertas, a base de dados em planilha para você poder usar. Tem também APIs e web services para poder consultar, enfim, está bem disponível lá. E a partir disso aqui, a gente gera um dado consolidado, que é um relatório anual do desmatamento, que ele consolida toda a informação. Então, a gente lançou agora o de 2020, aí você vai ver coisas lá como, por exemplo, a área total que a gente identificou, desmatado, quantos desmatamentos foram identificados, quanto que está em cada um dos biomas, por exemplo, 60%, né, está na Amazônia, 30% no Cerrado, então isso aqui já dá 90%. Se cresceu, a gente já tem relatório para 2 anos, então tem um crescimento que a gente teve. Eu vou passar super rápido aqui, só para você ter uma ideia das coisas que tem, tá? Então, por exemplo, aqui tem 76% aconteceu no Mato Grosso, então aqui tem as informações por estados, né? Depois a informação por municípios. 46% dos municípios no Brasil tiveram desmatamento detectado no ano passado. Né? Quanto mais vermelho aqui, mais desmatamento teve, né? Aí tem aqui informação sobre o tamanho. Qual é o tamanho médio de um alerta, de um desmatamento no Brasil, né? O tamanho médio do desmatamento no Brasil ano passado foi 18 hectares. O maior desmatamento foi lá em Altamira, ali próximo de Castelo dos Sonhos, tem 6.400 hectares, é uma coisa gigantesca, né? Tem esse aqui esse aqui, ó. Esse é o alerta lá de 6.000 hectares. Dá para contar uma história só sobre esse alerta de desmatamento, né? Aliás, cada um deles dá para contar histórias, né? Aí, quanto que é a distribuição, né, de tamanho dos alertas? Tem mais alerta, tem mais alerta, né, em unidades. O número de alertas é maior nos pequenos, mas a área ocupada é, obviamente, com os alertas maiores, né? Velocidade com que o desmatamento acontece, isso é um dado que nunca existiu, né? A gente sabe hoje que, na média, o Brasil teve 200 novos desmatamentos por dia o ano passado, né? 200 novos desmatamentos iniciando por dia, em média. A velocidade, né? A gente está desmatando 3.700 hectares em média por dia no ano passado. E por hora dá 158 hectares, né? A mais de 2 por minuto, né? Em média, né? Aí tem a velocidade, o alerta, tem assim, o alerta com maior velocidade. Estou dando coisas só para você pensar em sites para coisas. Então, tem lá, dá para você ver qual é o alerta que teve a maior velocidade. Foi um alerta lá em Baixa do Rio Grande, no Piauí, que teve 1.428 hectares desmatados em 15 dias. Isso dá 84 hectares por dia, 84 campos de futebol por dia desmatados, né? É uma coisa descomunal, né, que está passando. Outra coisa legal é que a gente consegue, como a gente distribui ele no tempo, a gente sabe quando começou e terminou, a gente consegue saber quanto está sendo desmatado por dia, retroativamente. Então, o dia que mais desmatou o ano passado foi 31 de julho. Desmatou 4.968 hectares, né? Então, 575 metros quadrados por segundo. É o que nós estamos vendo no ano passado, né? Aí tem isso por bioma, cada bioma é diferente, né? Quando é que acontece? Aqui na Mata Atlântica foi em outubro, né? Na Caatinga foi em agosto, no Pampa foi em setembro, né? O dia de maior desmatamento, né? Aí tem que tipo de vegetação que está sendo desmatado, então principalmente florestas, né? São 69% é floresta, mas tem também savanas, campos silvestres. Aqui as terras indígenas, né? 297 terras indígenas a gente teve desmatamento, 7% da área, que é muito mais do que o histórico, né? Na história é geralmente 1% de desmatamento em terras indígenas, até menos que isso. E o ano passado chegou a 7%. O que é muita coisa, né? Reflexo do que a gente está vivendo no Brasil agora, né? Mesma coisa para unidades de conservação, né? Encontramos 337 unidades de conservação onde se detectou desmatamento em 2020, né? São áreas que não deveriam ter desmatamento, simplesmente, né? Assentamentos, todos os assentamentos que tiveram desmatamento, como foi e tal.
E outros dados interessantes propriedades rurais. Então, nós encontramos desmatamento em 52.700 propriedades rurais. Isso representa 0,9% das propriedades do país. Então, o outro lado da história é que 99% das propriedades do país não teve desmatamento detectado ano passado. Mas teve aquele 1% que foi detectado. A gente cruza também com informações aqui, por exemplo, de cruzamento com APP, reserva legal. Então, quase 40% de tudo que foi desmatado, de alguma maneira, cruzou com áreas de APP e reserva legal, que deveriam estar sendo protegidas, né? Porque elas são autodeclaradas, inclusive, para as pessoas. Né? E a gente faz uma análise depois das autorizações, só 4,8% tinha autorização. E quando a gente cruza tudo isso, a gente chega a esse índice de ilegalidade. Né? 99% do desmatamento tinha indícios de ilegalidade. Então, isso tudo aqui está disponível lá no relatório. A gente está começando agora uma fase que é de avaliar como os órgãos estão se comportando em relação a esse desmatamento. Então, a gente tem uma primeira observação, que é essa aqui, né? Apenas 5% do que foi desmatado em 2019 e 2020 teve alguma ação dos órgãos federais, em termos de embargo ou autuação. Então, 95% do que foi desmatado não teve ação sobre ele. Melhora um pouco quando a gente olha o que os estados estão fazendo. Então, a gente pegou o exemplo do estado do Mato Grosso, que foi um estado que foi o estado que mais teve ação no Brasil. Né? Então, teve 47% dos alertas tiveram alguma ação. Mas, de novo, né? 53% dos desmatamentos, mesmo no estado do Mato Grosso, eles ainda carecem de ações em relação àquele desmatamento. Né? O nosso objetivo é que todo desmatamento conte, todo desmatamento vale. Então, a gente está fazendo agora um dashboard novo, em que a gente vai também reportar as ações dos estados e do governo federal para ajudar, né, a entender o que está sendo feito ou não em relação àqueles desmatamentos que estão sendo disponibilizados.